porque na semana passada o Bolsonaro ele deu os primeiros sinais, vamos dizer assim. Teve pesquisa que saiu, né? E o Bolsonaro ele sinalizou, fez um aceno ali para o Tarcísio de Freitas, querendo dizer, tudo bem, pode ser que talvez a gente, né? Ele apoie o Tarcísio em 2026. Depende, né, gente, de como é que vai. Como é que o mar vai estar, né, até lá. Porque tem pesquisa mostrando a Michelle Bolsonaro também forte, né? É isso. E aí ele falou sobre isso num evento, né, do agro, no interior de São Paulo, o Tarcísio estava lá também, os pecuaristas, a gente teve uma matéria que saiu na Folha que os pecuaristas estavam dizendo, lógico, que o candidato era o Tarcísio e que está na hora do Bolsonaro meio que reconhecer que a hora dele já passou, porque ele está inelegível. Então, Laura, acho que a gente pode começar por aí a nossa conversa, né, sobre como a direita, nesse momento, ela está bastante perdida, parece, né? Eu acho que, sobre esse assunto, é importante entender que essa movimentação que o agronegócio está fazendo, ela é muito decisiva, porque, diferente do que muitas pessoas imaginam, o Bolsonaro não chegou ao poder representando interesses de agronegócio. Ele chegou ao poder porque teve a estrada pavimentada por esses grupos. Então, isso é bem interessante para a gente pensar. E aí, por que o agro está fazendo essa sinalização em relação ao Tarcísio? Existem muitas respostas para isso, mas eu acho que é interessante a gente analisar uma matéria que saiu no Intercept, que pode nos dar várias pistas em relação a isso. Acho que a gente tem para colocar aqui na tela, inclusive. Se a gente puder ir colocando enquanto a Laura comenta. Essa matéria, ela faz uma denúncia bastante séria sobre como houve um negócio entre o colega de Tarcísio e o Tarcísio, que é o Paulo Scaff. Ele vendeu uma terra muito grande, que era um território que era usado para pesquisa científica e foi vendida pelo Tarcísio por metade do preço. Eu vou até pedir licença para vocês, porque eu quero ler os dados, porque eu acho que eles vão enriquecer muito esse debate nosso, que o Tarcísio vendeu essa metade, que era propriedade pública, para a pesquisa científica do agronegócio pela metade do valor de mercado. E aqui trazendo alguns dados para vocês. O governo Tarcísio vendeu a terra por 17,1 milhão, mas de acordo com dados da Associação de Pesquisas Científicas do Estado de São Paulo, o valor médio de mercado era aproximadamente entre 100 milhões a 130 milhões. Ou seja, é um negócio que São Paulo saiu perdendo. E essa matéria ela é bem interessante porque ela denuncia como que existe essa ligação estreita entre eles. Inclusive faziam passeios de cavalo juntos, andavam de formas bem próximas. E aí, sobre esse Paulo, que é interessante a gente pensar, é que ele, e assim, isso... Paulo Scaff. Exatamente. Uma sinalização de como o agro nasce. Porque ele não tem investimento só no agro, ele tem ligação com a mineração, com várias outras empresas, inclusive ele ficou como presidente da Fiesp de 2002 até 2020, o que é um dado importante para a gente ter. Uma longa temporada na Fiesp. É o período, inclusive, do golpe de Estado que a Dilma Rousseff sofreu e que a gente teve a campanha emblemática que é Nós Não Pagaremos o Pato. Os patos amarelos famosos. Exatamente. Né? Então, eu acho interessante a gente pensar que esse tipo de atuação do Tarcísio dá o tom de como ele governa e como que a direita quer governar, como o agronegócio espera que o governo deles seja tocado, que é uma terra onde a ciência é feita como moeda de troca, para negócios com aliados e com amigos, que defende uma liderança que diz defender o Estado mínimo, mas é em relação à saúde, educação e seguridade social ou qualquer projeto que beneficie o povo, mas que o Estado é máximo para os interesses privados.